Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre os 3 R's da sustentabilidade. E aí, por que esses 3 R's da sustentabilidade existem? Antes de 1970, a gente tinha uma população que era uma população exclusivamente não, mas a grande maior parte da população era uma população rural. Depois de 1970, a gente tem uma troca nisso. E aí a grande parte da população passa a ser uma população urbana. Esse crescimento de cidade de forma muito rápida, sem nenhum planejamento. E aí a gente tem áreas, né, muito impactadas por causa disso. Então a gente tem a criação de favelas, cortiços, que são regiões urbanas que cresceram sem nenhum tipo de planejamento. E aí, essas regiões, elas trazem também um aumento da produção de bens e serviços. Com o aumento de bens e serviços, a gente precisa aumentar a extração de recursos naturais. Então, a extração de recursos naturais aumenta muito mais para poder produzir esses bens e esses serviços. E isso, consequentemente, aumenta a geração de resíduos. Então, vamos pensar. Antigamente, todo mundo vivia na roça, a maioria das pessoas viviam nas áreas rurais, e aí as pessoas tinham uma roça lá onde ela produzia o que ela se alimentava. Então, o meu arroz e o meu feijão eu planto. Eu planto o meu milho, eu planto a minha mandioca. Então, o que eu vou comer coisas que eu plantei. E aí, quando você vem para a cidade, além de você estar ali numa região que é sem nenhum planejamento, você também não tem espaço para plantar. Não tendo espaço para plantar, você vai até o mercado para poder comprar essas coisas. Mercado, uma feira. E aí, quando você vai lá, você traz o milho, por exemplo, que você compra na feira, você traz uma sacola. O arroz e o feijão que você compra no mercado, eles vêm sacado da indústria e dentro do mercado você ainda usa uma outra sacola. Então a gente aumenta muito a produção de resíduos sólidos. Esse aumento da produção de resíduos sólidos faz com que a gente polua muito mais as águas, o ar e o solo. E aí isso impacta diretamente na saúde da população. A população passa a ter uma saúde muito pior, uma saúde, muitos mais problemas de saúde por causa dessa poluição que foi gerada ali naquele ambiente em que a gente vive. E aí tem uma palavrinha que ela é mágica, né? Que é sustentabilidade. A gente escuta falar de sustentabilidade o tempo inteiro. A gente escuta falar em empresas sustentáveis, em economia sustentável, em tudo em que se pensa na sustentabilidade. Mas o que é sustentabilidade? O conceito de sustentabilidade é que a gente utilize os recursos de forma a suprir as nossas necessidades. Então, não é para ninguém passar necessidade, é para você suprir as suas necessidades. No entanto, você precisa pensar que depois da gente vem mais gente. Então, a gente tem uma geração que depois vai vir a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, e eles também precisam utilizar esses recursos. Então, a gente precisa utilizar esses recursos para suprir, mas pensando também no próximo, das gerações que vêm depois da gente. Então, a sustentabilidade é isso, né? Utilizar tudo que você precisa utilizar, sempre pensando que depois vem mais gente, aí atrás da gente vem gente. E aí, se criaram, então, para pensar nessa sustentabilidade, nos 3 R's da sustentabilidade, que é basicamente você estabelecer uma relação harmônica entre a gente que consome e o meio ambiente. Esses 3 R's da sustentabilidade, eles são reduzir, reutilizar e reciclar. Agora a gente vai falar minuciosamente de cada um deles. Então vamos para o reduzir. Reduzir é quando você incentiva o consumidor a comprar aquilo de acordo com as necessidades dele. A gente que vivemos em um mundo que é capitalista e que a gente tem o tempo inteiro cria-se necessidades que a gente na verdade não tem, são necessidades que são criadas com o tempo. A gente compra muita coisa que a gente não vai usar. Todo mundo tem em casa um produto que você estava andando ali na Santa Efigênia e achou ele muito legal e aí você comprou. Estava andando a 25 de março e as pessoas começaram a te oferecer várias coisas que você foi achando legal que você nunca usou. São coisas que a gente tem que a gente nunca usou. E aí foi criada uma palavra que chama consumo consciente, que é para a gente consumir as coisas conscientemente.
Então, eu vou comprar aquilo que eu realmente necessito. Então, ninguém precisa de 20 calças para sobreviver. Então, eu não vou comprar, eu vou reduzir. Quantas calças eu preciso? 5 calças, 3 calças, 2 calças eu consigo me virar? Então, compre 2 calças. 3, eu preciso de 3. Então, compra 3. Mas é sempre você pensar antes de você. O consumo consciente te leva a pensar no que você vai comprar e se você realmente necessita daquilo. E aí, quais são as práticas que a gente pode fazer para reduzir o gasto de todas as coisas, né? A primeira coisa é a gente usar a água de forma racionalmente. Então, um banho que eu tomo em 40 minutos, eu posso tomar em 7, porque em 7 minutos dá tempo de você tomar banho, lavar cabelo, fazer tudo o que você tem que fazer se você estiver ali somente tomando banho, se você estiver prestando atenção no seu banho. Então, a água que você lava a roupa, você pode reutilizar no vaso sanitário, você pode reutilizar para lavar um quintal, caso você tenha um quintal. Então, é pensar nesse uso racional da água. Contudo, no Brasil, o uso que a gente faz de água em residências não é o grande problema, né? Coloquei um gráfico aqui para mostrar para vocês. A gente tem que o consumo da irrigação, ele é o maior consumo que a gente tem. E aí depois dele vem o abastecimento animal, né? Então são os fazendeiros que estão utilizando a maior quantidade de água e é muito importante que se cobre dessas pessoas que elas usem essa água de forma racional, porque se a gente não tiver água, ninguém sobrevive, né? Então, é necessário criar políticas públicas para que essa água ela seja utilizada de forma consciente, para que todas as outras partes também tenham acesso a essa água. Economia de energia. Então, por exemplo, quando eu diminuo o meu banho, eu também economizo energia. É, enquanto eu assisto televisão, eu posso ficar com a luz fechada. E se em água a gente não tem um grande impacto no uso dela, no uso de energia, a gente tem um grande impacto. Em primeiro lugar fica as indústrias, mas em segundo lugar, no Brasil, quem mais consome energia são as residências. Então, tudo que a gente conseguir reduzir dentro da nossa casa tem um impacto geral no todo. E além disso, economia de combustíveis, porque a gente não tem muitos combustíveis renováveis. Na verdade, a gente tem alguns combustíveis que eles são combustíveis melhores, que é o biodiesel, o álcool, mas mesmo assim eles causam poluição. E aí a gente precisa pensar em metas de ter uma economia nesses combustíveis. O que seria o ideal? Que a gente tivesse transportes públicos de ótima qualidade, para que a gente se deslocasse somente de transporte público e reduzisse a quantidade de transportes particulares na rua. No Brasil, a gente tem uma política muito antiga, né, de incentivar o uso de transporte particular e não o uso de transporte coletivo. Mas é uma política, uma cultura que ela precisa ser urgentemente mudada. O transporte público precisa ser urgentemente melhorado para que a gente possa utilizar esses transportes e economizar combustível, porque a poluição que esses combustíveis causam é de extrema, de péssima qualidade para a nossa saúde. Tipo, a gente vai ficando cada vez mais doente por causa de ações que a gente tem no nosso dia a dia. O outro R, como eu já tinha dito para vocês, é de reutilizar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reutilizar os produtos que a gente utiliza, né? Que são produtos industrializados, eles têm muito gasto de energia e eles têm gasto de matéria-prima. Quando você reutiliza um produto, você está economizando energia, matéria-prima e transporte e o combustível, caso tenha necessidade que desse produto ser transportado. Então, se você mora numa cidade pequena e nessa cidade se produz tudo que consome, você não tem esse gasto de combustível. No entanto, é muito difícil, né? Algumas cidades produzem algumas coisas, outras produzem outra,
e aí essas coisas precisam ser transportadas de um lugar para o outro, e aí esse transporte gasta-se combustível. Então, quando a gente reutiliza, a gente economiza esse combustível. Quais são as ações que a gente pode fazer? Doação, então, tem uma roupa que eu não gosto mais, em vez de jogar no lixo, eu posso doar essa roupa. Tem algumas coisas na minha casa que eu não utilizo mais, então, em vez de jogar no lixo, você pode doar. Computadores e objetos eletrônicos, muitas vezes as pessoas jogam fora, mas eles podem ser doados. Existem muitas iniciativas de empresas que consertam computadores velhos e doam para pessoas que necessitam, ou ainda associações que aceitam esses computadores para que as pessoas que não têm acesso, não têm computador em casa, podem ir lá nessas associações e utilizar esses computadores. Então é uma ação muito legal de se fazer. Rascunho, às vezes a gente imprime só de um lado, então a gente pode utilizar o outro lado para poder usar de rascunho. A gente pode usar a criatividade, né, para reutilizar também. Tem gente que faz várias coisas, as pessoas fazem vasos de planta, brinquedo para criança, então existe uma infinidade de coisas que pode ser feita. Caso não seja possível reutilizar, a gente precisa pensar no descarte correto dessas coisas. E existe uma técnica que é o coprocessamento, que é quando você pega algo e transforma em outro. Então, por exemplo, eu pego o pneu do lixo e transformo ele em tênis, é, em banco de praça, transformo ele em vaso, mas eu coprocesso, eu faço um coprocessamento. Eu pego ele e transformo ele em uma outra coisa. Então eu pego o pneu e transformo. Tem indústrias, né, que fazem só isso mesmo, fazem calçados e a origem desses calçados são é, a origem desses calçados são os pneus que foram utilizados nesse processo. Então é um coprocessamento. E aí, por último, mas não menos importante, a reciclagem. E aí, o que é a reciclagem? É o processo em que a gente transforma um resíduo sólido que não seria aproveitado em um outro produto ou em matéria-prima. Então, a reciclagem é sempre esse processo de você transformar um produto em um outro produto ou numa matéria-prima. E aí, para a gente iniciar a reciclagem, a gente precisa separar o lixo. Em casa, normalmente o que a gente faz é separar tudo que é reciclável. Então, a gente deixa um lixinho lá só para o que é reciclável. Um lixo para o orgânico, então o que a gente se alimenta, restos de alimentos, fica no orgânico. E o não reciclável. Então, guardanapo não é reciclável, papel toalha não é reciclável, papel higiênico não é reciclável, então isso a gente deixa separado. Até porque as pessoas que vão trabalhar nessa parte de separar esse reciclável, a gente melhora a dignidade dessas pessoas, de elas não precisarem lidar com todo esse material que não é reciclável. Então a gente já deixa lá separado assim. Nas indústrias, nas escolas, nesses outros lugares, a gente faz uma separação mais consciente. Então a gente pega um lixinho azul para colocar o papel, o vermelho para colocar o plástico, o amarelo para colocar os metais, o verde para colocar o vidro, o marrom onde a gente coloca os orgânicos e o cinza onde coloca o que não é reciclável. Então essa ordem, essas cores, elas são sempre muito conhecidas. Em vários lugares que a gente vai, tem as cores, as lixeiras coloridas para a gente poder utilizar esse processo. E aí foi pensado, além disso, em outros R's, que é o 5R, que é o. E aí ele coloca como 5R, que ele coloca o repensar e o recusar. Mas quando a gente pensa em reduzir, a gente já está colocando isso de repensar, que é repensar o nosso consumo, de não fazer um consumo, de não fazer um consumo pensando só no que a gente vai ganhar com aquilo, mas pensar no quanto o meio ambiente pode ganhar e recusar. Muitas vezes, quando a gente recusa coisas, por exemplo, quando eu vou numa feira que vende 3 alfaces por R$ 2,
e eu levo 3 alfaces, e eu vou comer só um alface, porque os outros 2 é pro lixo, né? Quem vai comer? É dificilmente ter uma família que consegue consumir 3 alfaces. E aí, é essa questão de recusar isso mesmo, né? De você falar, não, eu não preciso, e recusar. Mas esse repensar e esse recusar, ele está muito dentro das outras, do reduzir, do reutilizar e do reciclar. Então, apesar de ter essa ideia dos 5 R's, ele ainda continua sendo 3, que dentro do reutilizar, do reciclar e do repensar e do reciclar, a gente já repensa e recusa muitas coisas. Enquanto técnico de segurança do trabalho, vocês podem utilizar esses 3 R's para trazer diversas questões para dentro da empresa de vocês, de fazer os funcionários pensarem na importância de todas essas coisas. É, era isso. Eu fico muito agradecida de vocês estarem aqui e a gente se vê lá no Teams.